Estamos de volta com o programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, seja nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, seja no YouTube, no nosso canal, onde você encontra toda a programação, inclusive fracionada. Você escolhe e assiste da maneira que quiser. Além das redes sociais, o canal Viver Brasil está disponível para você em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia e várias outras cidades que estão recebendo o sinal do canal Viver Brasil via Claro Net. E, obviamente, a qualquer pessoa que esteja acompanhando a gente pelo YouTube. Eu estou tendo a graça, a alegria de receber aqui uma pessoa que eu já acompanho desde o primeiro momento da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Eu sempre tive o conhecimento do que representavam para Belo Horizonte, para o comércio de Belo Horizonte, para o setor produtivo de Belo Horizonte, para o posicionamento de Belo Horizonte. Eu sempre soube da importância da Manuel Bernardes para o posicionamento de Belo Horizonte. Olha que coisa séria que eu estou falando. Então eu via a importância da Manuel Bernardes quando viajava para São Paulo, para Rio, para Brasília ou para qualquer outro lugar, e a gente escutava que a principal referência que tinha em relação a Minas Gerais e a Belo Horizonte sempre foi Manuel Bernardes. Isso é muito bom de escutar. O Paulo César passou aqui rapidamente e cutucou, provocou uma das principais formações do grupo Manuel Bernardes, que é justamente a sua família. Então você tem 8 irmãos trabalhando em prol de um mesmo objetivo. No bloco anterior você citou que vários momentos aí certamente ajudaram a preencher esses espaços, quando da verticalização da empresa, que você criou novos ambientes de negócio, novas atividades, certamente parte desses irmãos foram ocupando esses espaços. Eu queria que você começasse esse segundo bloco falando como é que é hoje essa composição familiar, que começou, conforme você me disse aí, com um acordo. Quando você tinha 19 anos, a sua irmã tinha 1 ano e a sua mãe avalizou esse acordo para o benefício da família, para os 4 que eram de menor. Como é que é hoje essa relação de uma empresa tão reconhecida, tão positiva, como é o caso que a gente enxerga, a Manuel Bernardes, e essa composição familiar? Ela está junto e misturado, porque a empresa é a somatória das habilidades, das competências de diferentes pessoas. Tem pessoas que, alguns de nós temos mais facilidade com o financeiro, outros para a área comercial, outros para a área de comunicação, minha área, por exemplo, de desenvolvimento de produtos. Então, a sabedoria foi entender que cada um deveria ocupar o lugar onde ele se sentisse mais feliz, onde ele se sentisse mais realizado, e que isso trouxesse resultados para o grupo como um todo. Nem sempre é fácil a gente descobrir aonde você gostaria de atuar, para não haver superposições. Num primeiro momento, para dar mais liberdade para todos nós, a gente criou, a gente chamava unidades de negócio, onde o responsável tinha muita autonomia. Ele era o dono daquela unidade. Ele era o dono daquela unidade. Ele podia discutir no conselho, o orçamento, objetivos, resultados, mas ele era autônomo para tomar decisão. Então as pessoas se tinham empoderadas para tomar decisões que levassem a resultados. Então esse foi um primeiro momento, sem superposição. Isso criou uma facilidade para que cada um empreendesse o seu domínio. E hoje, depois de 50 anos, nós temos um irmão que assumiu uma divisão nossa independente, totalmente independente. Ele é hoje uma outra empresa e atua sozinho dele. E ele está super realizado. Então, assim, olha como é legal. Depois de tanto tempo trabalhando em conjunto, nós vimos que ele seria mais feliz para ele e para nós se ele se liberasse e trabalhasse sozinho esse aspecto. E isso foi incrível. Uma experiência que nós vivemos recente. Isso dos 8 é só esse que teve essa saída? Sim, mas eu tinha minha irmã, que era aquela de 1 ano, atrás caçula, ela foi gerenciar, por exemplo, as lojas da Pandora. Nós tínhamos 5 lojas da Pandora, ela era autônoma para tomar as decisões lá. Nós éramos sócios, mas ela era autônoma para tomar as decisões. Então, cada um foi procurando o seu espaço dentro desse universo que era a empresa, dessa verticalização, onde ele podia se sentir melhor, mais realizado.
cada um respeitando um pouquinho a área e a forma de agir de cada um, porque uns são mais objetivos, uns são menos objetivos, uns são mais sonhadores, uns são mais pragmáticos, é natural. E a gente entender que a gente tem que aproveitar o melhor de cada um, foi essa sabedoria que fez com que nós não tivéssemos briga e pudéssemos crescer. Para a gente finalizar essa parte familiar, vamos falar assim, por exemplo, hoje você está com os 7 irmãos que atuam no negócio como um todo. A gente teve uma experiência, a gente teve uma conexão empresarial agora em março, que foi um espetáculo. Foi realmente muito bacana e a gente teve a oportunidade de conhecer de maneira, no detalhe mesmo, foi uma apresentação fina, a gente conheceu no detalhe a história do Grupo Líder, que nasce lá em Muriaé, tem 65 anos, 25 anos, da primeira concessionária aqui em Belo Horizonte, que foi a Recreio. Muita gente na família, segunda, terceira e agora entrando na 4ª geração. Como é que é essa realidade, então? Porque na segunda geração aí eu vi que foi muito bem amarrado, foi muito bem resolvido. Agora já não são só o pai e a mãe. Tem 8 pais ou mães, mais 8 pais ou mães aí que formam os novos integrantes. Como é que é essa relação com quem está chegando? Os seus filhos, os seus futuros netos? Como é que é essa visão da empresa em relação a isso? No primeiro acordo de acionistas, eu tinha deixado claro que o conselho seria apenas de 8 membros. Se eu quisesse ceder o meu espaço para um dos meus filhos, tudo bem, mas não seria uma superposição. Isso lá em 1975. Então, eu já tinha definido isso. Algumas regras claras, por exemplo, a incomunicabilidade das ações, quer dizer, os cônjuges, ninguém era casado, nem pensava casado, já não iriam participar da gestão da empresa. Foi definido que nenhum cônjuge podia participar da gestão da empresa. Em 1975. 1975. Ok, isso é importante demais. Para um cara empresário que está vendo, que está formando um negócio, ou que está passando por um momento desse. 1975, 50 anos atrás. 50 anos atrás. E hoje nós já fizemos uma tentativa de integrar. E nós tivemos, então, voltando atrás, nós tivemos um pouquinho assim, nós já somos 8 nessa geração. E a próxima geração, quantos serão os herdeiros? Porque a coisa vai exponencialmente. Exatamente. Fomos moderar. Tem 10 pessoas na terceira geração. Bem moderados. Bem moderados. 10 na terceira geração. E, ao mesmo tempo, nós tivemos preocupações. Igual meus filhos tiveram preocupação em criar uma vida própria, profissional própria. Então, fora da Manuel Bernardes. Fora da Manuel Bernardes. Os filhos do meu irmão Paulo também fora da Manuel Bernardes. Então, hoje, nós temos um alvo de 3 ou 4 só membros que poderiam seguir dentro da empresa. Olha que coisa maluca. Nós tínhamos tanto medo de ter tanta gente e aí tem pouca gente hoje. Mas tem várias ramificações, tem várias coisas acontecendo. Além de Manuel Bernardes, o doutor Paulo já está em leitura, tem vários desdobramentos. E os meus filhos foram para fora do país, cada um teve um pouco seu destino. E em 2010, por aí, nós discutimos um pouquinho terceira geração, como é que ela seria integrada na família. A gente viu uma consultoria da Fundação Dom Cabral e foi muito interessante. Criamos regras claras. Para entrar, tem que ter qualificado, tem que ter tal formação, tem que estar adequada para o Nesse ponto, trabalho. A Fundação Dom Cabral já ajudou muito a delimitar esse formato. Criamos o Conselho de Família. Por exemplo, o terceira geração não pode trabalhar com o pai, ele tem que trabalhar numa outra divisão, não diretamente ligada ao pai. O pai não pode fazer nenhuma avaliação pessoal do filho ou da filha, para evitar justamente conflitos nesse segmento. Então, estamos preparados. Acho que hoje nós aprendemos que nós podemos ensinar nossos filhos a serem empreendedores também, em outros setores. E se um dia eles voltarem para dentro da empresa, eles estarão mais qualificados, terão vivido experiências novas, originais. Por exemplo, igual os filhos do Paulo, gerem 10 leituras. Então tem uma capacidade muito grande de gestão, de compreender mercado. Meu filho, ele trabalha na área de TI, já morou fora do Brasil 20 anos, que se voltasse para cá teria uma qualificação interessante para partilhar com a empresa. E ainda mais, hoje nós podemos compreender que nós devemos
estimular a nossa terceira geração também a ser empreendedores, experimentar em outras empresas, em outras ações, para que eles criem uma bagagem própria, que venham para cá com um posicionamento independente dos pais dessa segunda geração, porque o que vai fazer a Manuel Bernardes sobreviver é uma rápida adaptação aos novos tempos. E isso é mais fácil com a geração nova do que com a gente mesmo. Tento ter essa noção clara de que é preciso ceder o espaço numa hora adequada e qualificar os filhos para bem representar a empresa, eu acho que é um fator de sucesso, de perenidade, perpetuidade da empresa. Está claríssimo. Meu caro Manuel, vamos seguir aqui para o momento atual. Então, nós passamos aí pela formação lá atrás, das GEMAS, organizações Manuel Bernardes, pelo seu pai, 1944 até 1975. 1975 vocês assumem, em 1976 vocês abrem a primeira loja. Tem alguns fatores interessantes que eu acho que vale a pena falar, e aí eu vou agora para o negócio atual, certo, fazendo só uma breve consideração do negócio atual, que está vinculado às passagens que montam a história da Manuel Bernardes. 1979 foi o ano que eu nasci. 1979 foi o ano que nasceu o BH Shopping em Belo Horizonte e a primeira loja da Manuel Bernardes no BH Shopping. Não é isso? Nós começamos na Savassi, né? Não, mas vocês entraram na abertura do BH Shopping. Na abertura. Então, hoje só tem 3 ou 4 empresas daquele ano heróico de 79. Essa foi a primeira loja em shoppings que vocês tiveram. Foi a primeira loja. No BH Shopping. No BH Shopping. Antes tiveram a primeira loja na Savassi. Na Savassi, na Inconfidência. Que era uma loja de rua. Mas, primeira loja BH Shopping, talvez uma das mais simbólicas, por ser um shopping. Foi uma quebra de paradigma. Quando você nasceu, as pessoas achavam que o BH Shopping era fora da cidade, era outra cidade. Você deve ter ido no Conexão Empresarial que a gente fez com o José Isaac Pérez. Ele conta essa história inteira. Fala que só tinha bode, cabrito. O prefeito, na hora que ele foi falar, estou indo levar para esse lugar aqui. Mas você vai fazer um shopping para bode? E foi super interessante, porque nós pastamos 4 anos com dificuldade. Pastamos. Igual de bode. Por quê? As pessoas achavam longe, não iam para lá. Até que um dia o BH Shopping resolveu abrir um Carrefour. E o Carrefour foi a âncora certa. Ele ampliou o estacionamento e abriu o Carrefour. Carrefour é minha vida. Eu ia todo final de semana para passear e fazer compra naquele negócio. E mudou. A partir daquele dia, todo mundo mudou. Ia, né? Todo mundo ia lá. Fazer compra. Fazer compra. E aí foi uma âncora muito assertiva, trouxe uma compreensão de que o shopping era um espaço que podia combinar lazer, serviços e lojas juntas. E mudou a realidade. De Belo Horizonte foi completamente mudada a partir desse momento. Então foi isso. 79, 80, foi 4 anos, 83, não sei que ano o Carrefour foi, mas foi nessa época, 4 anos depois, que nós sofremos muito. E depois aí, com o desenvolvimento da Lagoa Seca, do bairro Belvedere, criou uma zona de habitações de alto padrão, de prédio de alto padrão em torno, que garante hoje uma qualidade de clientela para o BH Shopping, uma qualidade excepcional, uma densidade elevadíssima, porque é muito prédio, e de alto poder aquisitivo. Nesse período que vocês entraram no varejo, no comércio, até o presente momento, tá? 1976, 2023. Quais foram as principais transformações que você, como empreendedor, viu no consumidor? Quais foram as principais transformações? Várias. Primeiro, o consumidor, no começo, nos anos 70, 80, 90, ele só pensava nos ícones tradicionais. Aliança de casamento, aliança de diamantes. A única pedra que era valorizada era a esmeralda, rubi e safira. E era um consumidor muito acanhado do ponto de vista dos produtos, não era ousado. A partir de um certo momento, a clientela passou a ser mais... O mineiro passou a ser mais viajado, então ele pôde compreender novas linguagens. Você acha que a abertura do comércio no Brasil em 1990, pelo Collor, foi fundamental? Transformador? Foi transformadora. É uma nova perspectiva, a gente passou a frequentar o mundo, as pessoas passaram a viajar e viram que tinha outras linguagens, outras possibilidades de uso.
E uma discussão que a gente tem até hoje, muito importante, que as pessoas devem comprar joias para completar aquelas que falam com a própria identidade delas, e não aquelas que o olhar do outro diz que é bom. Porque se você tiver uma joia que complete a sua identidade, ela nunca vai sair de moda para você. Não. Ela vai ser você. Então a gente tenta educar muito o cliente está mais interessado e compreendendo essa necessidade que as joias devem refletir a sua identidade, seu estado de espírito. E isso tem evoluído ao longo do tempo. Por exemplo, joias com gemas de cor. Ninguém comprava, era uma loucura. Mas nós fomos aos poucos, como nós não tínhamos uma história cultural no segmento de joias, nós resolvemos apostar na contemporaneidade. E fazemos então joias contemporâneas. Uma turmalina seria uma joia de cor? Sim, uma gema de cor. É uma gema de cor? Exatamente. Agomarinha, turmalina, ametista, citrino. Nós temos uma palheta de cores inacreditável, maravilhosa. E a gente hoje faz composições de tom sobre tom, diferentes tons contrastantes. Isso virou a nossa marca. Nós identificamos que o Brasil tem alguns predicados. Solaridade, gosta muito de luz, então tudo tem que ser claro, brilhante. Gosta de cor e de sensualidade da mulher. Então tudo tem que ter movimento, tem que ser cinético, nada pode ser geométrico ou duro, que não tem um apelo na nossa cultura. Então, a partir dessas três constatações, solaridade, sensualidade e cor, nós desenvolvemos todas as nossas coleções até hoje, singulares, únicas, autorais, refletindo a nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma educação para o consumidor, indiretamente, mostrando a ele que tinha outras possibilidades de uso, com outras gemas, outras pedras, com outros olhares, que não vinham de fora, vinham daqui. E eu acho que esse foi um fator tão interessante, que as grandes marcas perceberam que nós tínhamos essa originalidade, essa identidade própria, e passaram a procurar a gente para revender os produtos, como Cartier, Rolex, todas essas grandes marcas. Quando você fala dessa importância da Manoel Bernardes, se você olhar hoje, 2023, quantas lojas são internacionalizadas em Belo Horizonte? Eu acho que não dá numa palma da mão. Não. E Manoel Bernardes, desde a virada em 2006, nós decidimos ser um complexo de luxo, nós fomos atraindo para Belo Horizonte as marcas mais incríveis de joalheria e de relógios. Por exemplo, nós somos representantes da Bulgari, da Cartier, Rolex, Trag Heuer, Omega, Breitling, Montblanc, tantas marcas que são relevantes no cenário mundial. Eu acho que isso trouxe para Belo Horizonte uma internacionalização que ela não tinha. Sim. Hoje, o consumidor... É o posicionamento que eu te falei, que a Manoel Bernardes conseguiu colocar Belo Horizonte no radar Exato. Das grandes empresas internacionais. Nós temos muito orgulho de termos acreditado no público de Minas Gerais e trazido até os nossos clientes essas marcas que são referências mundiais. Deixa eu falar uma coisa, por que o diamante ele é tão caro e tão mais valorizado que todos os outros? É uma questão de raridade, é só isso. A raridade... É mais difícil você achar o diamante de alta qualidade do que a turmalina, do que a água marinha, é isso? Sempre vai ser. Teoricamente, essas outras pedras têm muito mais em abundância do que o diamante. Em tese, por exemplo, nós temos uma gema inacreditável, chamada turmalina Paraíba, que foi descoberta... Famosa. Na Paraíba, ali entre Paraíba... Famosa e cara, né? Famosa e cara. Ela é caríssima, porque ela é extremamente rara. O preço de uma turmalina deve ter uns 25 anos, que ela foi descoberta por aí, ela mais que decuplicou ao longo em dólar, nesses anos, por causa da raridade. Foi uma cor incrível, é um verde azulado importante, fluorescente, muito especial, e não existe mais lugar nenhum. Agora já descobriram um pouco na África, em Moçambique, um pouco em Gana, mas a brasileira, que não está tendo produção, é de longe considerada mais bonita. E ela é mais cara do que todas as pedras, mais cara que safira, por exemplo. O diamante. É o mais caro, né? Agora, um diamante é mais caro. O diamante é o mais caro de todos? É mais caro de todos. Por quê? Não existe pedra grande. Só existe pedras pequenininhas. Por isso que a gente faz tanta pedra pequenininha. A pedra grande é muito difícil de encontrar. A pedra, se a gente fala sem cor nenhuma, sem tom de amarelo, é raro. E isso faz com que ela seja cara. Mais um comentário de onde você também sempre esteve ligado, de onde você sempre esteve relacionado, vocês como empresa,
E aí eu vou citar uma história que é para a gente falar um pouco sobre ela, a importância dela para Minas Gerais, para o Brasil. A empresa mais longeva que a gente tem no país, a empresa mais longeva que a gente tem no país, na escritura, papapá, se chama AngloGold, que é uma empresa que começou em Nova Lima para extração de ouro. Hoje a AngloGold é uma empresa extremamente reconhecida, admirada, atua em uma área extremamente recriminada, que é a extração mineral, que é a mineração de modo geral, mas com muita responsabilidade, com muita sustentabilidade. Eles fazem realmente um trabalho para encampar a região onde eles atuam. Estão fazendo agora uma transformação em Nova Lima fantástica. Me fala sobre o ouro. E você falou do diamante. E a questão do ouro? Por que que o ouro permanece esse tempo inteiro sendo essa riqueza absoluta de segurança, de investimento, de desejo físico? Acho que dos tempos imemoriais, passados, o ouro não oxida. E ele é muito bonito, tem muito brilho e é fácil de ser trabalhado, porque o ouro puro é muito dúctil, mole, fácil de trabalhar. Então, desde o primeiro momento tinha pouca produção, ele foi utilizado pelos reis, pelas potências, a igreja, como símbolo de poder. Então, o ouro, ele se transformou nesse símbolo de poder porque ele era raro, era bonito e fácil de trabalhar. Então, esses três elementos fizeram com que ele tivesse um lugar separado no setor mineral. A prata tem menos valor porque ela tem mais produção. Na vida humana, né? Na vida social, na vida humana, o ouro é uma coisa única. Não, hoje o ouro é usado em todos os circuitos elétricos, coisas incríveis, na eletrônica, biomedicina. Então, a gente tem encontrado novos usos para o metal tão nobre. E, por exemplo, a platina também é rara, mas é difícil de ser trabalhada. É dura, difícil, não tem tanta facilidade. Então, por isso, menos. Mas eu acho que o amarelo, o brilho, tem uma atração para o ser humano por isso. Sim. Além de toda essa ideia do status e tal. Aí os governos passaram a usar eles como referência, padrão de garantia das moedas, e a história nós conhecemos. Hoje, o ouro continua sendo um metal extremamente importante. Tem muitos lugares que produzem, o Brasil é um 11º, nem é dos principais produtores mundiais, mas ele continua tendo esse papel simbólico muito grande. No setor de joias, por exemplo, tem um valor intangível, emocional, que o ouro traduz, que é o amor infinito, que é o amor perfeito, que é uma atenção tão especial que você tem com uma pessoa. Quando você dá uma joia, significa que você refletiu sobre isso, que a pessoa é especial para você. Então, é esse valor simbólico que faz com que essa chama da joia sempre permaneça. Manuel Bernardes, nós estamos aqui há quase uma hora, uma alegria imensa estar te escutando, estar aprendendo com você sobre tantas coisas aí vinculadas a Manuel Bernardes e a essa cadeia produtiva. Eu vou te fazer duas perguntas muito específicas, uma muito tranquila de você responder, que você vai responder com muita facilidade, você tem tudo na ponta da língua, e a outra uma pergunta mais chata, mas que você vai saber responder muito bem também. Nós estamos num momento de questionamentos aí sobre questões indígenas, de mineração, de como fazer, qual o procedimento certo, e ao mesmo tempo você está com uma história das empresas partirem para uma responsabilidade de origem, de como vem, por aí vai. Queria te perguntar, o cenário do Brasil, a situação do Brasil nesse aspecto, da legalidade, da qualificação das minerações, dos ambientes que são extraídos os minérios, essa é uma pergunta que eu queria que você só fizesse o seu comentário. E, para finalizar, eu queria que você desse um retrato, aí sim, falando da realidade da Manuel Bernardes hoje como empresa. Quantas lojas, quantos funcionários, quantas vendas acontecem por ano, quantas pedras vocês têm de fato entregado no mercado a cada período, enfim, fizesse um retrato desse cenário da extração no Brasil e, para finalizar, um retrato da realidade da Manuel Bernardes hoje como negócio, como empresa. Bom, primeiro eu gostaria de explicar uma coisa muito importante. É preciso que o ouro que a gente usa é totalmente legalizado, é um ouro totalmente vindo de áreas que são responsáveis ambientalmente. A situação no Brasil de degradação
da mineração, ele é oriundo de uma série de conjunção de fatores. Primeiro, uma falta de regulamentação do Banco Central. 2, uma ausência do Ministério do Meio Ambiente na fiscalização das áreas indígenas. 3, da Agência Nacional de Mineração, que não controla as produções nas lavras. Então, a gente está vendo que a maior parte desses problemas, eles são oriundos de uma ausência do poder público em controlar as atividades. Se você não ocupa esse espaço, a criminalidade vai ocupar esse espaço. Quer dizer, é impossível, não deveria existir mineração em áreas indígenas. Para isso, existe o Ministério do Meio Ambiente, existe o IBAMA, que deveriam fazer uma força de polícia. A Agência Nacional de Mineração, que substituiu o DNPM, deveria ter a obrigação de controlar a produção das lavras para saber se aquele ouro realmente veio daquela mina realmente dita ou se veio de uma área indígena. E, por último, a regulamentação do comércio de ouro através de nota fiscal eletrônica, que foi instituída há 2 semanas atrás, era um pleito de 4 anos que a gente tinha junto ao governo. Então, eu não estou dizendo que é terrível a crise humanitária do Yanomami, mas a situação que nós chegamos hoje, ela não é oriunda do governo Bolsonaro exclusivamente, é uma questão que veio de muitos anos, que o DNPM, antes da Agência Nacional de Mineração, já tinha seus problemas de fiscalização, de acompanhamento da lavra, de fiscalização da produção mineral. Se sabe que foi criado um imposto chamado CEFEM, que era para financiar a agência, para poder controlar melhor a produção mineral. Então, há uma ausência e há um esgarçamento da opinião pública. A opinião pública ela é muito volúvel. As campanhas que são feitas são injustas com o mercado de ouro, de joalheria. Gustavo, hoje apenas 10%, o Brasil produz 110 toneladas de ouro em média por ano no Brasil, das quais 11, 12 vão para joalheria. 70, 80% são exportados em bruto para fora do país, sem gerar um único imposto aqui. E o resto é aplicado na indústria de componentes eletrônicos. Então, nós somos responsáveis apenas por 12% do consumo do ouro. E se nós parássemos, tem campanhas que procuram evitar, dizer que o ouro não deveria se consumir joias por causa disso. Se nós soubermos que apenas 10% da produção é usada na joalheria e que a omissão não se deve à joalheria, se deve a uma série de fatores externos à joalheria, à cadeia produtiva de joias, as pessoas entenderiam a nossa situação injusta de colocar sobre nós, os joalheiros, sobre a indústria joalheira, o peso dessa absurda desregulamentação do mercado e do sistema. Então, é muito fácil você ir condenar na rede pública, nas redes sociais, sem ter conhecimento da real responsabilidade em torno do problema. Se nós deixássemos de vender 100% das joias hoje, o garimpo ilegal continuaria do mesmo jeito. Ele continuaria sendo exportado, contrabandeado, vendido para a indústria eletrônica. Então, a solução não é aqui. A solução está a montante. Eu tenho que discutir como o Ministério do Meio Ambiente vai controlar isso, como a Agência Nacional de Mineração vai fazer e como nós vamos fazer um controle melhor sobre as DTVMs. Como nós vamos fazer com que a Polícia Federal impeça o contrabando desse metal para fora do país. Essas são as questões-chave. Está claríssimo. A segunda questão que você colocou, mas na verdade é uma empresa interessante. É uma empresa média, mas que tem características muito próprias. Independência, um olhar afirmativo sobre a nossa origem, produz produtos autorais muito importantes, 5 lojas, representa 12 marcas internacionais importantes e tem um carinho todo especial com esse Estado que nos acolheu, nos abrigou e pelo qual nós vamos sempre lutar por ele. Claríssimo, muito bom saber dessa história, muito bom ter você aqui no Conexão Empresarial. Repito, a Manuel Bernardes é esse sinônimo que a gente tem, poucas marcas conseguem carregar essa história com tanta habilidade e tanta admiração. Você tem várias empresas aqui que a gente reconhece, como a Drogaria Araújo, como a própria Unimed, como o Hospital Mater Dei, que viraram sinônimos das suas atuações. E eu entendo que a Manuel Bernardes, em relação ao que ela se dispôs a fazer, ela virou o melhor sinônimo que a gente poderia ter. Então,
Parabéns por isso. Obrigado como mineiro pelo trabalho que vocês fazem na Manoel Bernardes. Foi uma alegria poder contar um pouquinho dessa história. Eu sei que tem muito mais. Te agradeço pela presença aqui e parabéns por essa história, com 8 irmãos, com 70 anos de tradição, mais de 70 anos de tradição, se for pensar desde 1944. Enfim, vocês são uma família que Minas Gerais tem que agradecer e eu falo obrigado por todos nós mineiros. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero que a conversa boa que a gente teve partilhada aqui possa servir de utilidade para outras empresas, outras pessoas e ver que o caminho de Minas é um caminho interessante. Obrigado, Manoel Bernardes. Ficamos aqui e até o próximo Conexão Empresarial.